Eu entendo, irmão, que deveria ter sido pregado mais vezes, né? Geralmente falam bastante na época de Páscoa, né? Mas não é só a Páscoa que nós temos que celebrar a Cristo. Nós temos que buscarmos a Ele, nos rendermos à cruz do Senhor Jesus. Gostaria de estar pedindo para os irmãos abrirem lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Deus seja louvado. Glória. É bom ouvir os barulhinhos, né? O pessoal procurando. Hoje em dia tudo celular, né? A gente escuta. Tem lugar que a gente vai, a pessoa nem Bíblia leva, mas quando a gente vê assim, fica um pouco mais contente da espada. Não que seja ruim ter os tablets, né? Mas é bom ter a espadinha no bolso, né? Glória a Deus. Amém? Amém. Então vamos lá, né? Diz assim a palavra do Senhor: quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Vamos orar mais uma vez? Aí os irmãos podem estar se sentando. Querido Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade, meu Pai, muito obrigado por esses louvores, muito obrigado, meu Pai, que desde o começo o Senhor já está sendo exaltado, o Senhor já está sendo glorificado, meu Pai, e que continue assim, meu Pai, que essa palavra seja para te exaltar, para te glorificar, meu Pai. Ai de mim, meu Pai, querer me gloriar ou algo parecido, mas a minha alegria, a glória, realmente vem da tua cruz, meu Pai. Que Deus possa estar nos abençoando essa noite e que em nome do Senhor Jesus nós possamos sair daqui melhores e mais parecidos com o Senhor Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas, Senhor. Glória a Deus. Ele não pode se assentar. Sabe quando a gente vai conversando, principalmente com o pessoal mais velho, ele tem uma ideia um pouquinho diferente da Bíblia, né, sobre cruz. Né? Tem alguns que usam como amuleto, que diz que daí vai dar proteção, assim, né? Tem uns crucifixos menores, tem alguns que colocam os crucifixos na Bíblia. Tem alguns que levam como karma. Não sei se você já conversou com alguém que às vezes está passando por algum problema, por alguma luta, e aí essa pessoa olha para você e fala: não, mas essa é a cruz que eu tenho que carregar, no sentido de um fardo. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus não está se referindo que a cruz é uma doença, que a cruz é um casamento mal sucedido, ou às vezes é um filho que está, sei lá, com algum tipo de vício, algum tipo de problema, ou você mesmo está com uma doença assim, sabe, que parece ser incurável. Não é essa a tua cruz. Jesus não se referia a isso. Essa palavra é muito conhecida, toma a tua cruz, né? E siga-me, né? E as pessoas usam isso como karma. Mas se a gente for lá para o texto de Lucas 9, versículo 24, vai dizer assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. Vou parar para aqui só. Na verdade, irmãos, principalmente naquele tempo lá, hoje a gente olha para a cruz e vê redenção, vê expiação pelos pecados, vê o amor de Deus derramado por nós, não é assim? A ressurreição. Você olha para a cruz, através da cruz que você consegue a vida eterna. Mas naquele momento não. Cruz significava morte horrível, a pior morte que tinha naquela época. Os romanos, quando alguém era julgado, eles executavam o pessoal. O que o pessoal tinha que fazer? Carregar a cruz. E conforme eles iam andando, iam passando, as pessoas iam zombando, iam tirando sarro. Não foi assim que aconteceu com Jesus? As pessoas zombavam dele, e ele já estava todo ferido, todo machucado, mas foi carregando a cruz, até chegar ao lugar onde ele ia ser executado. Então a cruz, meus irmãos, para nós hoje, na verdade, quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos que estar preparados para aguentar o sofrimento, para aguentar as calúnias, as pessoas zombando da gente por causa que um dia você foi de um jeito, hoje você agora transformou a tua vida, você está em Cristo. As pessoas apontam o dedo lá para o teu passado muitas vezes. Por
Que o próprio Deus já falou que esqueceu, jogou no mar do esquecimento, mas as pessoas não te acusarem. Mas a cruz de Cristo tem que estar com você. Ou seja, um propósito com Deus, de servir a Jesus. Quando você diz que aceita Cristo, você tem que fazer algo consciente. Você já tem que estar fazendo pensando, tudo aquilo que me atrapalha, tudo aquilo que me afasta dos caminhos do Senhor, dos ensinamentos de Cristo, da vontade de Cristo, daquilo, dos planos do Senhor Jesus para mim, eu tenho que negar a mim mesmo. É por isso que ele fala, quer vir após mim? Pega a tua cruz e nega a si mesmo. Se negar, irmãos, se a gente ficar com Jesus. Então a cruz, o objeto de cruz, significava a morte, o teu próprio objeto de morte, você morrer ali. Eu não sei como expressar, sabe? Todo o sofrimento, tudo que Jesus passou por nós. Hoje a gente ainda tem, graças a Deus, a gente pode estar aqui cultuando o Senhor Jesus, tudo. E às vezes alguém fala alguma coisa, né? A gente já fica triste, já fica chateado, já quer abandonar a vida com Deus muitas vezes. Já quer, sabe, se afastar de Jesus. Ou muitas vezes a gente deixa de estar na casa de Deus e tal, de querer servir a Deus, porque a gente está num ambiente que as pessoas ali não servem a Deus, aí você quer fazer amizadinhas, agradar o homem e deixa de agradar a Cristo. Você se afasta dos ensinamentos de Jesus. É isso que quer dizer, toma a tua cruz e siga-me. Pega os ensinamentos de Cristo, e mesmo que o futuro não seja brilhante, mesmo que o futuro seja até a tua morte, mas você vai até o final com Jesus. Assim como os discípulos entenderam, e todos eles morreram ali, morte realmente tortuosas também, mortes difíceis, humilhantes, né? Tirando o João do Apocalipse lá, mas eles foram até o fim com Jesus, porque eles entenderam, quando nós aceitamos a Jesus tem que ser algo racional, pensar, não, eu aceito, não é apenas emoção, porque emoção, você sai daqui e vai para lá, você já esqueceu, já mudou. Agora que você tem um propósito, você tem uma aliança com Deus, meu filho, o inferno inteiro pode se levantar, mas o Senhor Jesus vai estar ali com você, você vai estar carregando a cruz dia a dia, porque você sabe que foi através da cruz que veio a tua salvação. Por isso o apóstolo Paulo, agora a gente voltando para o texto, agora que a gente já entendeu que esse toma a tua cruz e siga-me é um compromisso com Deus, não tem nada a ver com uma doença, com um casamento que você está tendo, ou um problema familiar, ou qualquer outra coisa. O apóstolo Paulo sim poderia, né, se vangloriar. O apóstolo Paulo, como está descrito em Atos 22, 28, ele era um cidadão romano. Os romanos naquela época, irmãos, eles eram que dominavam os outros povos, inclusive os judeus, eles eram dominados pelos romanos. Então, o apóstolo Paulo já falou, não, mas eu sou romano, eu tenho privilégios, quem é você, essa ralé aí? Sai daqui, seus hebreus, eu sou romano. Não. Poderia se vangloriar de falar várias línguas. Ele falava muito bem grego, até que vai na Grécia lá pregar, fala com os filósofos, com o pessoal grande, ó, de igual para igual, homem culto, bem instruído, né? Falava direto com os fariseus, já que ele era fariseu antes, que era a elite lá, as elites judaicas. Falava os hebraicos. Alguns diziam que ele falava também aramaico, que era a língua popular ali da parte da Palestina, que dizem ser até a língua de Cristo, né? Falava com o povão em aramaico. Poderia se vangloriar disso, não poderia? Mas não, irmãos. A glória que ele tinha era de olhar para a cruz e ver a salvação dele lá. Saber que a transformação da vida dele veio através da cruz de Cristo. É disso que ele se vangloriava. Sabe, irmãos, às vezes a gente está num cargo melhor numa empresa, né? A gente tem um carrinho, trocou de carro, sei lá, dando só alguns exemplos. Ou muitas vezes a gente está até aqui, como eu estou fazendo agora, levando a palavra para vocês, e aí começa a vir orgulho, a gente começa a se achar, não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Irmãos, pare com isso. Nós estamos começando o ano, vamos começar com o pé direito, vamos começar certo. Saia do salto, se humilhe.
Nós temos que nos vangloriar em Cristo Jesus. Aleluia. É por isso que as igrejas também, infelizmente, estão cada vez menos pessoas e tal, porque a palavra de Deus em muitos lugares não é mais falada para a gente se humilhar, buscar a Deus, tomar a nossa cruz, sabe? Uma vida de santificação, uma vida de mudança, de renúncia. A palavra de Deus fala que nós estarmos em Cristo, nós somos novas criaturas, todas as coisas já se fez novas. Então aqueles teus velhos costumes, aquelas práticas que estão te afastando do Senhor Jesus, muda. Pare com isso, se arrependa, se entregue a Jesus. Sabe, irmão, não é errado, pelo contrário, é muito bom. Como foi falado, vou aproveitar o gancho aqui das ofertas, né? 27 anos, o pessoal oferta, tudo, e Deus tem abençoado, né? Assim, Deus, quando eu comecei aqui, a igreja mudou bastante, não tinha esse estaquinho, era chão, não era esse banco, não estava pintado. Tem mesmo umas fotos do casamento aqui, do ano passado, que eu casei com a Fabinha recente, era diferente. Então, o pessoal está lutando para construir, para deixar um lugar mais aconchegante, não é verdade? Os visitantes, as pessoas virem e se sentirem bem, ouvirem a palavra, sentarem, né? Se bem tratar. Não é errado também quando o pessoal faz aquelas conferências e traz grandes pregadores, né? A gente vai lá sentar nas amigos e fala, enfim. É legal isso, é legal. Mas Gênesis capítulo 1 ao capítulo 3 está falando da criação. Nossa, agora eu estou bem viajando na Bíblia, né? A gente vai voltar lá para Gênesis, irmãos. Não foi assim que Deus criou os luminares, Deus criou tudo, né? As plantas, os animais, o mar, colocou até os limites, né? Da terra seca, para o mar não invadir. Foi fazendo tudo certinho, e falando sempre, viu que era bom, e fazia outra coisa, viu que era bom. Criou o homem, viu que era muito bom. Nossa, aí ele pega Adão com Eva e eles deixam ele lá no jardim do Éden. Eu acredito que fosse como fosse um paraíso aqui na terra, né? O jardim do Deus, o mínimo paraíso aqui na terra. Lá a natureza não estava caída, tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí a gente pensa assim, sabe? Eu não vou naquela igreja porque, sei lá, cadeira, não sei o que, começa a falar, não, desculpa. Mas vocês começam a me lembrar algo, que lá era tudo perfeito. Lá não precisava chamar grandes pregadores para chamar a atenção das pessoas, para as pessoas virem na igreja. Porque o maior pregador de todos os tempos, que é o próprio Deus, ia toda noite lá no anoitecer, né? Fala a Bíblia, fala com Adão, fala com ela, trocar uma ideia de intimidade. E o que aconteceu com Adão e com Eva? Eles foram expulsos daquele jardim. Foram expulsos, irmãos. E isso serve para mim e para você. Não adianta você ficar atrás de grandes pregadores, nada. Pode vir o famoso que você está seguindo no Instagram, na internet. Eu não sei quem vocês estão seguindo, quem vocês veem, quem vocês inspiram também. Mas não adianta nada se vocês não tomarem a cruz de vocês e seguir a Jesus. Se vocês não tiverem um compromisso com Deus de ir até o fim, mesmo que você tenha que negar o fruto, negue. É melhor você seguir a Jesus, porque o futuro que Ele tem para nós é maravilhoso, é muito mais do que qualquer tesouro, qualquer fruto, qualquer coisa, qualquer bens materiais que essa terra pode dar, mas é Jesus Cristo. Então não adianta nada, às vezes a gente está tentando, está se esforçando, mas é o nosso coração que tem que estar firmado com Jesus. Eu queria estar continuando a palavra. Assim como eles foram expulsos, a palavra de Deus também fala que muitas pessoas vão chegar diante de Deus e falar, mas eu expulsei demônio, mas eu te servia. Eu cantava lá na igreja, tocava o violão. Jesus vai falar para eles, vai falar assim, afasta-te de mim, tu que praticas a iniquidade. Não adianta nada, irmão, a gente pode estar aqui na frente, pode estar tudo, querendo fazer tudo bonito, lindo, maravilhoso, mas o nosso coração perante Deus, será que nós estamos ali alicerçados na rocha? Será que nós estamos tomando a nossa cruz e caminhando, seguindo os ensinamentos, as vontades de Deus? Se não for desse jeito, Ele vai olhar para a gente e vai falar, sai daqui, não te conheço. Vai expulsar a gente assim como Adão e Eva foi expulso lá do jardim do Éden. Nós seremos expulsos.
Nós não vamos entrar nas mansões celestiais, no reino de Deus, no paraíso. Vamos dizer assim que o nosso futuro não é no lugar que a gente tanto sonha. Sabe, parece ser uma palavra um pouco dura, mas Deus não tem prazer nesse tipo de palavra que eu estou dando para vocês. Estou dando para dar um chacoalhão, para a gente começar o ano, sabe, refletindo o que a gente tem que mudar para que o nosso ano seja abençoado. Quando a gente vai para Miqueias, capítulo 7, versículo 18, é um livrinho pequeno, difícil de achar, mas vai estar escrito assim no versículo 18: ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoa os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Está todo mundo vivo aqui? Aleluia. Enquanto nós estamos vivos, há esperança. Eu não sei o que vocês fizeram, eu não sei o que vocês passaram, ou o que ainda vai passar, porque nós estamos vivos. Mas vamos nos arrepender, é chegado o reino de Deus, vamos buscar o Senhor, porque quem fala que Ele tem prazer em nos perdoar, a sua ira não dura para sempre. Se eu for continuar, vai dizer assim: mas tem prazer em mostrar o seu amor. O Senhor Jesus nos ama, Ele está falando agora para a gente: vamos nos alicerçar, vamos ter uma aliança com o Senhor Jesus de verdade, vamos tomar nossa cruz e seguir a Cristo, independente da zombaria, do que estão falando. Às vezes é pessoa da nossa própria família que tira sarro da gente, muitas vezes, não é verdade? No trabalho, eu não sei, não ligue, segue a Jesus. Jesus passou por isso também. Segue a Ele, irmãos, para que a gente venha estar com nosso nome escrito no livro da vida. Que melhor bem do que esse, a gente chegar lá e falar: ei, bendito do meu Pai, entre aqui nas moradas celestiais, a gente poder entrar na cidade. Deus nos ama. E se Ele trouxe vocês aqui, é para mostrar que Ele ama. Todos nós temos erros, todos nós temos que melhorar alguma coisa. E provavelmente o Espírito Santo deve estar tocando no coração, para vocês estarem pensando, estarem refletindo: o que devo melhorar? O que eu devo fazer para continuar caminhando com o Senhor Jesus? Para que eu não venha ser expulso da glória. Por quê? Porque Ele nos ama. E foi por isso que o apóstolo Paulo se gloriava na cruz, porque ele sabia que o maior bem que ele recebeu foi a salvação em Cristo Jesus. João 3,16, acho que todo mundo conhece esse, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, se você crê de verdade em Jesus Cristo e está caminhando com Ele de verdade, você não vai perecer, irmãos. Você já tem a vida eterna. Muitas vezes a gente fica cabisbaixo, está passando por luta, está passando por alguma coisa. Ei, ergue a cabeça. O teu Salvador está te esperando lá. Muitas vezes é luta, você não consegue alguma coisa aqui, não consegue outra ali, e lá no céu, andar por ruas de ouro. Esquece um pouco as coisas daqui, as lutas daqui. Começa a olhar para as promessas de Deus para a tua vida. A promessa maior que nós temos que ter é a vida eterna com Jesus, e não da perdição. Por isso Ele amou a gente, para que a gente não venha perecer, para que a gente não venha ser destruído, para que a gente não venha se desfalecer nessa terra, mas para que a gente venha ter no peito realmente a cruz de Cristo que está carregando, e ali, ó, carregando o caminho para o céu, sabendo disso. Esquece um pouco essas coisas. Se a gente for ler em Mateus capítulo 27, do 15 ao 26, ali vai estar se tratando da história, da parte da história, né, em que Pilatos ele vai chegar, vai colocar aqui Jesus, Barrabás. E Jesus já está todo arrebentado, essa é a verdade, já levou tanta chicotada, tanta paulada, aconteceu tanta coisa, então ele estava apanhando, né? E agora? E ele está ali todo ensanguentado, sabe? Já não estava nem dando para reconhecer mais ele e Barrabás aqui. Pilatos já sabia, ele, sabe? Falei, nossa, agora eu não quero, eu não estou vendo nada desse homem. Quando a gente vai ler a história, ele mesmo sabe que não tinha nada que condenar Jesus. Ele vai chegar para o povo e vai dizer o quê? Quem que vocês querem que eu solte? Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus? Ou Barrabás?
O que o povo diz? Barrabás, Barrabás. Às vezes eu fico pensando, nossa, eles sabem que não podia, né? Que não tinha culpa. Aí ele insiste, quem que vocês querem que eu solte? Aí o pessoal, Barrabás, Barrabás. Aí Pilatos fica assim, eu imaginando pelo menos, tá, já sei. E o que eu faço então com Jesus? Aí ele fala, bom, o pessoal acho que vai ter uma calminha, porque ele não fez nada, né? Só prendo ele, está tudo certo. O povo começa a gritar, crucifica, crucifica, vocês têm certeza? Crucifica, crucifica, cada vez mais alto, e Jesus ali. Ele lava as mãos e atende o povo, né? Mas você deve estar perguntando, se eu estivesse lá, eu não ia condenar Jesus, eu não ia gritar para crucificar, capaz. Muitas vezes, irmão, a gente não fala de boca cheia, crucifica Jesus, mas as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o nosso estilo de vida está gritando, crucifica, crucifica, crucifica. Não é assim, irmãos, nós temos que mudar de vida, temos que caminhar com Cristo a cada dia, estar preparado até pela morte, mas fiel a Jesus. Aí você me pergunta, mas para que tudo isso? Eu acabei de ler, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou a Cristo. Na verdade, irmãos, Barrabás ali não era diferente da gente. Em vez de ser Barrabás, começa a imaginar Fábio, Fabiane, Fábio Luiz, Alisson, Jesus ou Simeão? Jesus ou Benedito? E Jesus se entregou por mim, por você, por todos nós aqui. Barrabás estava representando a gente, irmãos, porque nós também temos a natureza caída. Nós pecamos, nós mentimos, nós roubamos, nós adulteramos. Nosso coração é inclinado para o mal. Mesmo assim, o Senhor Jesus olhou, ficou quieto e continuou o quê? Carregando uma cruz. E foi até o final. Aquele povo via, tirava sarro, zombava de Cristo, não era assim? Depois de Cristo estava lá pendurado, ele tirava sarro, salva a ti mesmo, que a gente vai crer, salvar todo mundo, então por que não te salva? Desce daí que a gente crê. E outros irmãos olhavam, só mais um, indiferente. Quantas vezes a gente está falando do Senhor Jesus, a gente está falando da salvação, está falando do futuro da tua alma, e as pessoas estão indiferentes, pensando lá, tem que fazer uma comida, eu tenho que sair, eu tenho que pagar uma conta, tenho que fazer outra. Estão indiferentes com a morte do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, que se humilhou, que se fez carne com a gente, para que a gente fosse igual Ele hoje. Não sejamos indiferentes, irmãos. Deus conhece os nossos corações. Vamos levar a sério. Não faça o sacrifício do Senhor Jesus ser em vão na sua vida. Você é cristão, então viva como? Você serve do Senhor Jesus? Então serve Jesus. Sabe, às vezes aqui na igreja está dizendo que seja de limpar, arrumar a cadeira, a pessoa não quer fazer. Jesus limpava o pé dos discípulos, não. Para com isso, irmãos. Temos que servir a Jesus, e Deus está vendo nossas pequenas atitudes, já fala tudo. Claro que Jesus morreu naquela cruz aí, né? Capítulo 27, lá você começa a ver, mas no final a morte de Cristo. Porém, não acaba a história por aí, né? Quando nós olhamos para a cruz, como eu falei no começo, também nós temos que ver o futuro nosso glorioso, porque Jesus ressuscitou. Então nós hoje morremos para o mundo, mas ressuscitamos com Cristo. Estamos caminhando para as moradas celestiais. E Jesus Cristo já pagou o nosso passaporte para entrar no reino dos céus, para entrar na eternidade. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 ao 10, vai dizer assim: e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes mortos e com o teu sangue nos compraste. O salário do pecado era a morte, por isso que ele teve que morrer. Pagou o sangue dele para que
nós não viéssemos morrer, mas nós viéssemos ter a vida eterna. Para Deus, olha, nos compraste para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. Não importa a tua classe social, não importa a tua cor de pele, não importa o país que você mora, a língua que você fala, o importante é você seguir a Jesus e crer que o sacrifício de Jesus é o suficiente para a tua salvação. Nós fomos comprados para Deus, e olha aí o que vai falar: fomos comprados, né? E para o nosso Deus, nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre toda a terra. Irmão, você não é um coitadinho, não, crentinho barato. Para de pensar nisso. Pensa que você é sacerdote do Deus Altíssimo. Pensa que você já é rei lá na eternidade. Você vai reinar com Cristo Jesus, irmão. Que melhor coisa do que isso? Temos que crer nisso, se apropriar das promessas do Senhor para a nossa vida. Muitas vezes a luta é grande, mas nosso Deus é muito maior. Creia em Deus. Se você tem alguma coisa que você deve estar imaginando aqui, ou alguma dúvida sobre a tua salvação, não pode sair daqui hoje sem ter a certeza da tua salvação em Cristo Jesus, o sacrifício de Jesus por você. Tem que ter a certeza, irmãos. E lá nesse reino, irmãos, não vai ter choro, não vai estar ranger de dente, não vai ter sofrimento, não vai ter angústia, não vai ter calúnia, não vai ter pessoas te defamando, pessoas ali falando coisas que não devem para você, te humilhando. Aquela cruz que você carregou tudo aqui, as pessoas zombando de você, ficou para trás. A depressão ficou para trás, a crise de ansiedade ficou para trás. Lá não vai ter doença nenhuma. Aleluia. Sabe? As pessoas te traindo ali, como traíram Jesus. Não vai ter isso, não vai ter pessoa falsa, não vai ter nada disso. Mas a gente vai ter paz do Cristo, a gente vai ter a alegria do Senhor, e a gente vai continuar com o nosso amor, que é o maior dom de Deus, porque a essência de Deus é o amor, e nós vamos estar com essa essência para a eternidade. Oh, glória a Deus, irmãos. O que Deus tem preparado para nós, irmãos, a palavra de Deus fala que homem algum pensou, sabe, subiu ao coração, na mente, nada. Deus no começo até o final dos tempos. Homem nenhum imagina o que Deus tem preparado para nós. Por isso, irmãos, hoje é o dia de nós entregarmos a nossa vida a Jesus, crendo no sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, através de Jesus de Nazaré, lavarmos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, para que nós possamos entrar no reino dos céus. Queria fechar dizendo um versículo, na verdade, quem quiser ler depois é Apocalipse capítulo 22, versículo 14, que vai dizer que felizes é aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, que eles vão poder entrar pela porta, irmãos. Como se nós estivéssemos entrando a pressa dos portões, se fechassem as portas, nós pudéssemos entrar glorificando a Deus. Olha aí, meus filhos, olha aí os meus servos, olha aí como valeu a pena você caminhar comigo, como valeu a pena você carregar a tua cruz e até o fim. Tua recompensa é estar na eternidade comigo. Teu nome, olha aqui no livro da vida. Venha, vamos ceiar junto, vamos comemorar, vamos festejar. Que nós possamos ser essas pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos. Passei um minutinho ali do horário. Como eu falei, eu não sei como é que está o coração de vocês, não sei esse problema, não sei nada. Mas, como a gente viu, tem um juízo de Deus, tem. Mas Deus não tem prazer em passar um juízo no pessoal. Ele quer que todos sejam salvos. Por isso, irmãos, gostaria que vocês repetissem essa oração comigo. Amém? Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu creio no sacrifício da cruz. Tu és o meu Senhor. Tu
Tu és o meu rei Tu és o meu rei e o meu salvador. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus.